Bom dia a todos. Eu acho que a grande maioria aqui já deve me conhecer, mas para aqueles que eu sou uma novidade antiga, meu nome é Francisco Vidinha, sou superintendente do Selic, da Ambima, e, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente e aqueles que estão nos assistindo via webinar, remotamente. A nossa agenda de hoje é apresentar o novo sistema de controle de acesso e autenticação do Selic, mais conhecido como Novo Logon. Esse sistema é mais um passo que o Selic está dando nesse momento no seu processo de modernização, que já vem há alguns anos ocorrendo, e o foco principal é sempre trazer um sistema mais robusto e melhor para o mercado. Já passamos aí um breve histórico pela IOS, pelos novos sistemas de leilões de títulos públicos, pelos sistemas de leilões de compromissado que foram modernizados, pelo sistema cadastro, uma grande mudança que nós fizemos há alguns anos atrás, e também, mais recentemente, alguns meses atrás, o novo portal, que, na verdade, ainda está sendo implantado. Vocês podem ver aqui que o portal agora tem uma identidade visual nova. Isso traz todo um processo de robustez e melhoria para o Selic, trazendo garantias tanto para o mercado quanto para o Banco Central. A questão do Logon, mais especificamente, não é uma demanda recente. Talvez a demanda mais recorrente que era manifestada pelo mercado via Comitê de Representação do Selic aqui na Ambima, de melhorias de novas funções no Logon que existe atualmente, e a gente do Selic não conseguia implementar essas funções meramente por questões tecnológicas. O sistema atual já tem muitos anos e isso não permitia que a gente conseguisse implementar as demandas do mercado que se faziam necessárias. Com isso, a gente abriu uma linha de desenvolvimento, de especificação, com uma participação ativa do mercado, trazendo sugestões, tudo canalizado pelo comitê, que fez um papel fundamental no elo Banco Central e mercado, discutindo regras, aprovando regras, levantando regras e balizando todo o novo sistema que está sendo entregue, na verdade já foi entregue, mas está sendo apresentado hoje. O projeto foi realizado totalmente interno. A gente começou talvez no início, a gente ainda chegou a pensar, não, existem inúmeros pacotes de sistemas de segurança aí no mercado, de equipes terceiras, mas a gente optou por desenvolver internamente o sistema. Por que isso? Porque a gente queria um sistema que realmente fosse feito na medida da necessidade do Selic, seguindo todas as especificidades que o Selic requer. Então, foi criada uma equipe multidisciplinar, formada por desenvolvedores do Banco Central, desenvolvedores da Ambima, e todo o trabalho foi feito internamente, utilizando novas tecnologias. Os meninos aí que vão apresentar trabalharam intensamente nisso, testaram, validaram, desenvolveram. Então, a gente acredita que esse sistema que está aqui, que a gente está entregando hoje, está apresentando hoje, é um sistema bem flexível, bem robusto, bem seguro, por se tratar de um sistema de segurança, na prática, que também vai possibilitar qualquer melhoria futura. O sistema é vivo, a gente sabe que o sistema que a gente vai colocar agora, daqui a 2 meses ou daqui a 1 mês, já aparece uma necessidade nova. Então, a gente acha que esse sistema aí vai ter uma vida útil bem interessante, na medida em que ele está sendo feito para isso. Diferente que a gente comprasse algum pacote de mercado, em que a gente ficasse um pouco engessado. Obviamente, o custo de um desenvolvimento dessa forma é maior que você terceirizar o desenvolvimento ou comprar um pacote, mas isso acaba se pagando ao longo do tempo. Eu gostaria, por último, de ressaltar a importância de todo esse processo de desenvolvimento do sistema Selic no âmbito do convênio entre o Selic e o Banco Central, entre a Ambima e o Banco Central, desculpa.
a gente entende que é um processo de sucesso. A gente consegue fazer um trabalho de qualidade, tentando atender a necessidade do mercado de forma rápida, de forma ágil, trazendo garantias e vantagens tanto para o Banco Central quanto para a Ambima. Quando eu falo Ambima, estou falando mercado. Bem, agora eu vou passar a palavra ao Marcos Cupira, que é o chefe da divisão responsável pela administração do Selic no Banco Central. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou começar falando um pouco sobre o Logon atual. O Logon atual, não parece, mas ele já tem 20 anos em operação. O Logon atual que possibilitou nós, do Banco Central, acabarmos com aquela troca de envelopes físicos dos leilões. Quem é mais antigo deve lembrar, né, os leilões lá do Banco Central, as propostas eram recebidas por envelopes, né, os contínuos iam lá para o prédio do banco, levavam um envelope vermelho, outro amarelo, outro verde, falava lá no telefone na hora, corria. Tem até um boato, tem uma lenda de um contínuo que foi preso correndo para entregar o envelope ao Banco Central. O Logon acabou com isso, né? O Logon nasceu, foi construído também internamente, o Logon atual, para, inicialmente, funcionar com o leilão do Banco Central, depois foi estendido a todos os outros sistemas. Muito bem, 20 anos para sistema é uma eternidade. Já está na hora da gente modernizar ele. O próprio Banco Central é usuário do Logon. Nós provamos do próprio veneno. Nós sofremos as mesmas dificuldades com o Logon atual que vocês sofrem. Então, o Banco Central já havia identificado, já vem identificando, requisitos de segurança que não são atendidos mais da melhor forma pelo Logon atual. Tá? Junta-se isso a uma necessidade identificada pelo mercado de melhoria, de mais flexibilidade, de uma operação melhor. A gente sabe disso, a gente desenvolveu isso e a gente priorizou o Logon para ser atendido por conta disso. Nesse processo, né, uma coisa digna de nota é essa participação em conjunto com o Comitê Selic. É muito mais barato, é muito mais eficiente você trocar uma regra, você trocar um requisito em momento de definição. Depois que o sistema está pronto, é mais caro. Tem que mexer em código, tem que testar novamente, é tudo muito mais caro. Então, essa participação, essa especificação em conjunto com o mercado é muito proveitosa. Tá? Eu queria chamar a atenção por conta disso. Muito bem. Esquecemos todas as regras do Logon atual? Não. Procuramos preservar as regras que a gente julgava adequadas e convenientes do Logon atual, principalmente a descentralização em relação ao Banco Central. Os senhores sabem hoje que há o primeiro contato com o Banco Central para a concessão do primeiro acesso ao administrador. A partir daí, a instituição, o participante do Selic, não precisa de mais nada, de nenhuma intervenção do Banco Central para seguir sua vida. Cadastra seus próprios usuários, troca as suas senhas, só em casos excepcionais que é necessário um novo contato do Banco Central. E, mais uma vez, vai ser só um contato e se segue a vida. Essa diretriz está mantida no novo sistema. É importante ressaltar isso. Muito bem. Sobre esse desenvolvimento ainda do Logon, o que a gente fez e vocês já perceberam, temos um novo portal. Há uma interação forte entre o portal e o Logon. Os menus controlados pelo portal, eles têm um reflexo no Logon. Então, esses dois sistemas, vamos colocar assim, eles têm que caminhar juntos, né? Não foi coincidência, nós colocamos esse portal um pouco antes de colocar o Logon para ambiente de testes. Ok? Agora eu vou falar sobre a dinâmica de apresentação e, enfim, a gente vai começar a apresentação. Nós vamos mostrar
PowerPoint, apresentação tradicional, com o sistema funcionando. Essa é uma abordagem que a gente acredita traz uma dinâmica melhor, muito embora o sistema ele foi feito para ser usado com terminal. Ele não foi feito para ser apresentado. Então, os senhores vão ter uma certa dificuldade em enxergar o que está escrito. A equipe vai tentar amenizar isso, vai falar tudo que vai fazer, passo a passo, vai explicar para vocês não terem que ler. Mas vocês vão ter uma ideia da agilidade do uso, da facilidade do uso, do tempo de resposta. Ver esse sistema funcionando, a gente acha importante. E trouxemos a equipe que desenvolveu o sistema aqui para apresentá-lo. Tatiana Lira, a analista sênior, que foi líder desse projeto. Roberto Blanco, que é o coordenador de desenvolvimento do Banco Central, que também ficou responsável por esse projeto. Vão fazer a apresentação. E o Diego e a Samantha vão auxiliá-los na operação do sistema. Esse tipo de apresentação exige um pouco mais de esforço, mas a gente acredita que vale a pena. Então, vou passar a palavra ao Roberto para começar a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Então, dando início à apresentação do novo Logon. Essa é a agenda definida para essa apresentação, nesses 5 assuntos. A definição do novo Logon, as vantagens desse novo sistema em relação ao sistema atual, o ambiente de teste que está disponibilizado, as vantagens, as funcionalidades e as novas características desse novo sistema, e a estratégia de implantação e produção do novo Logon. Então, o primeiro assunto, a definição, como já foi adiantado, um novo sistema de autenticação e autorização dos usuários para fazer acesso aos sistemas do Selic e seus modos complementares. Exemplificando só inicialmente, quer dizer, todo o acesso privado do portal vai ser controlado pelo novo Logon, como hoje é controlado pelo Logon atual. As vantagens desse novo sistema. A principal vantagem desse novo sistema é a flexibilização na concessão de acessos. Fazendo logo um comparativo com o sistema atual, hoje todo o controle de acesso é dado para cada usuário por sistema. A gente não tem como dar parte do sistema e deixar de fora outras. Então, muitas vezes, se faz necessário dar uma operação de consulta a determinado usuário, mas, ao mesmo tempo, abre-se a concessão de acesso para ele fazer algum outro tipo de atualização. Então, nesse novo sistema, baseado em perfis, há total flexibilidade na forma como vamos montar esses controles de acesso. Podemos, inclusive, criar perfis totalmente só de consulta, sem nenhuma função de atualização. Esse modelo baseado em perfis é um modelo até já bastante conhecido já para outros sistemas de informação. É um modelo baseado em perfis e acúmulo de perfis, é o RBAC, Role Basic Access Control. Então, não é nenhuma novidade, nenhuma solução que nós trouxemos de Banco do Central e da Ambima. É uma solução já utilizada pelo próprio mercado. Vários sistemas de informação são baseados nesse tipo de solução. Algumas outras vantagens desse novo sistema, né, que é o número ilimitado de administradores. Hoje em dia, o sistema atual, como o Sucupira adiantou, o Banco Central concede o acesso ao primeiro administrador e esse administrador pode cadastrar mais um outro administrador, mas sempre restrito a, no máximo, 2 administradores. Então, nesse novo sistema, não há mais essa restrição em relação ao número de administradores. Outra vantagem desse novo sistema é poder comprovar a identidade pessoal via certificação digital. Primeiramente, o sistema está apenas liberando essa funcionalidade para os administradores e para os administradores que estão cadastrados no Unicad, que é o registro do cadastro das instituições financeiras junto ao Banco Central. Todas essas vantagens, ao longo da apresentação, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe. Então, mais outras dúvidas também vão surgir em relação e a gente vai poder tentar saná-las para vocês. Outra vantagem, possibilidade de cadastrar mais de um usuário na mesma instituição com o mesmo CPF. Quer dizer, o mesmo usuário, uma hora, pode atuar com um papel bem amplo como um administrador e uma outra hora atuar como um papel de operador com seus poderes limitados. Ou seja, mais questões de segurança foram acrescentadas ao sistema.
Surge também uma nova categoria de usuário, né, uma nova classificação de usuário, que é o gestor de acesso, um pedido do Comitê do Selic, com funções exclusivas de logon. Também vamos entrar no detalhes do gestor de acesso um pouco mais à frente. O sistema também provê facilidade no bloqueio dos usuários, seja por um tempo determinado ou seja por um tempo indeterminado. Vou exemplificar um pouquinho mais à frente. Todas as atualizações do sistema elas estão auditadas agora. Então, inclusão de usuário, alteração de usuário, tentativa de acesso de um usuário, todas essas ações estão sendo auditadas pelo sistema. Possibilidade do usuário atuar por mais de um participante. Esse aí tem um módulo com bastante detalhes um pouco mais à frente, mas ele se refere a um usuário, uma mesma pessoa física, atuar por diversos participantes. Muitas vezes estamos falando de um conglomerado, onde há uma relação estreita de confiança entre esses participantes, e um mesmo usuário, uma hora ele se autentica numa instituição para realizar uma operação, e outra hora tem que se autenticar na outra instituição para completar aquela operação. Então, trazemos facilidades em relação a esse tipo de necessidade. E também em relação à interface gráfica, né, já seguindo um padrão já mais amigável em relação ao web. Vamos fazer até agora um comparativo entre as duas interfaces. Essa é a interface hoje disponível via emulador de terminal, feita com a tecnologia que era disponível na época. E aqui a gente já vê uma diferença que vai ficar logo marcada, né? Porque aqui, além da inclusão do usuário, para cada sistema eu tenho que incluir qual a categoria que ele vai atuar dentro daquele sistema. Então, me obrigava a entrar a cada inclusão de um novo usuário, entrar em todos os sistemas para dizer que tipo de categoria aquele usuário iria atuar naquele sistema. Então, uma tela da nova inclusão de usuário. Por enquanto, apenas ilustrativa. Vamos entrar em detalhes um pouquinho mais à frente, quando realizarmos uma operação de inclusão de usuário. E eu vou entrar em detalhe em alguns outros campos que estão ali disponíveis. Então, antes de entrar diretamente nas novas funcionalidades do Logon, eu vou contextualizar como está o ambiente de testes do Logon. Similar ao cadastro, na época que foi implantado o cadastro, nós também disponibilizamos um outro ambiente paralelo ao ambiente de homologação para testes do Logon. Entendemos que o teste do Logon não é um teste que vai ser realizado dentro de algumas semanas. Vai ser um teste que vai levar mais tempo para ser homologado pelo mercado. E para não prejudicar a homologação de outras demandas, então, disponibilizamos um outro ambiente, onde essas bases de dados entre os dois ambientes elas vão ser compartilhadas para simplificar os testes. O que eu quero dizer com isso? Uma conta cadastrada, uma conta incluída no cadastro, num ambiente de pré-produção, ela também pode ser consultada no ambiente de homologação. Um comando lançado pela iOS no ambiente de homologação, ela pode ser completada pelo ambiente de pré-produção. Ou seja, a base é compartilhada entre os dois ambientes. Exemplificando aqui, só ilustrando, né? Aqui temos o ambiente de pré-produção, então estamos bem delimitando aqui em qual ambiente o usuário que for fazer o teste está atuando. Inicialmente, também combinado com o Comitê Selic, o acesso ao ambiente de pré-produção foi concedido apenas aos administradores. Isso dá a oportunidade de se refazer o cadastro de usuários em produção. Como o sistema já tem 20 anos, o sistema atual, então provavelmente há um backlog de usuários que nem estão mais usando o sistema. Então, que tem uma oportunidade de limparmos essa base de dados. Essa apresentação da pré-produção ela foi feita para o comitê. Então, se os senhores desejarem ter mais detalhes, aqui na página inicial, a gente tem aqui, estratégia de implantação do Logon. Então, a apresentação completa da estratégia que foi utilizada, tanto para o ambiente de pré-produção até para o ambiente de produção, que vamos entrar um pouco mais à frente, ela está disponibilizada na apresentação. Vamos lá, outro assunto. Em relação às funcionalidades e novas características do Logon. Então, para essa apresentação, nós dividimos o novo Logon em 4 módulos. Módulo de usuário. Aqui uma breve descrição do que é o usuário, um agente externo ao sistema que usufrui da tecnologia para realizar determinado trabalho.
Parece um pouco óbvio, mas sempre vamos estar falando de usuário e nunca definindo de fato o que é um usuário para um sistema de informação. Então, todo aquele que deseja realizar alguma operação no sistema, de forma tecnológica, é um usuário. Então, as novas características que foram incluídas ao usuário, né? Como dito anteriormente, podemos ter mais de um usuário por CPF, facilitando aquela questão dos papéis, uma hora podendo acessar com papel mais amplo, outra hora podendo acessar o sistema com papel mais restrito. Uma questão de segurança que foi incluída. Qualquer alteração no estado do usuário que conceda-lhe acesso ou lhe retire acesso, ele é notificado por e-mail. Tá? Então, numa inclusão de usuário, num bloqueio de usuário, numa exclusão de usuário, o usuário é avisado. Tentativa de acesso, muitas vezes, poderia uma outra pessoa tentar se logar com aquele login de usuário e ele é notificado. Então, de uma maneira ou outra, agora aumentamos a importância do e-mail cadastrado nos usuários. E as novas classificações do usuário, administrador, gestor de acesso ou operador. Elas são similares às categorias atuais, mas não são iguais. Há bastante diferença entre elas. Então, vamos ao administrador. Como hoje, o representante participante perante o CERIC possui plenos poderes dentro do participante. Inclusive, cadastrar outros administradores. Então, um administrador pode cadastrar qualquer outro tipo de usuário. Como dito anteriormente, também podemos ter vários administradores por participante. E o administrador possui acesso total ao sistema. Ele não tem as suas funções limitadas em relação ao seu participante. A nova categoria de usuário, que é o gestor de acesso, que possui apenas funções de logon. Essa característica nos permite segregar as funções de segurança das funções de negócio. Então, tem muitas instituições que estão organizadas com uma área de segurança, onde a inclusão dos usuários, ou concessão de acesso dos usuários é dada por uma área apartada da área de negócio. Hoje em dia, no novo sistema, isso não é possível, porque a mesma pessoa, para poder conceder o acesso, ela tem o acesso aos sistemas. O gestor de acesso ele só vai ter função relacionadas ao logon, ou seja, ele não tem funções relacionadas ao negócio. Ele pode conceder poderes, mas não pode atuar no negócio. E o gestor de acesso pode cadastrar outros usuários, exceto os administradores. Administradores, só quem inclui outros administradores ou altera os dados do administrador, sempre vai ser um outro administrador. E ele é de uso opcional. E a terceira classificação de usuário, que é o operador. O operador, entre as três categorias, é o que sempre se vai diferenciar um operador em relação ao outro dentro do mesmo participante. O que eu quero dizer com isso? O acesso do operador é sempre definido pelos acessos que ele possui. Então, ele pode ter um acesso bastante amplo, inclusive de criar outros usuários, ou ter acesso restrito só de consulta. Então, vamos numa ilustração mostrando a hierarquia de criação de usuários. Temos ilustrado aqui um participante qualquer do mercado com um administrador. Esse administrador pode criar outros administradores de forma ilimitada. Ele pode criar um gestor de acesso. Como dito anteriormente, a figura do gestor de acesso é opcional. E o administrador pode criar um operador ou outros operadores. O gestor de acesso pode criar outros gestores de acesso. E o gestor de acesso pode criar outros operadores. E um operador pode criar um outro operador, desde que um gestor de acesso ou um administrador lhe concedeu esses poderes. E aqui representando, eu vou tentar auxiliá-los na leitura aqui, nós temos a representação do portal, né? Mesmo como se fosse um portal ali, só que de um usuário já autenticado. Então, temos ilustrado aqui alguns sistemas, logon com suas funções, por exemplo, incluir usuário, alterar usuário e outras funções. O cadastro, como funções de atualizar cliente, atualizar conta. iOS, transmitir comando. Funções relacionadas ao lastro e funções relacionadas ao extrato. Como dito anteriormente,
o administrador tem acesso a todas as funções que estão disponíveis para o seu participante. Sempre. Então, o administrador é um usuário que nunca vai depender do perfil. Ele sempre possui acesso a todas as funções do sistema. Então, vamos vir aqui para fazer um exemplo prático no sistema. A intenção aqui vai ser a gente fazer a inclusão de um usuário. Tá? Vai ser um administrador fazendo a inclusão de um operador. Esse é o exercício que nós vamos realizar agora. Então, primeiramente, não estamos autenticados. Então, aqui temos as funções, os sistemas públicos e as suas funções. Samantha, por favor, só passa o mouse ali, só para... Pode ser para o cadastro, por exemplo. Isso. Então, aqui nós temos as funções públicas do cadastro. Todas as outras funções privadas não estão disponíveis. Então, no caso aqui, a gente vai usar uma instituição fictícia para realizar os exercícios durante a apresentação. Então, por favor, vamos entrar aqui, da mesma maneira como é feito no sistema atual, com o ICLIC dessa instituição fictícia, 99914 no final. E aqui o nome do usuário, vamos usar ADM, mas é só ilustrativo, é só para deixar bem claro qual o papel do usuário que está fazendo acesso ao sistema no momento. E a senha desse administrador. Vamos lá, então. Então, aqui a gente sempre tem uma dificuldade aqui um pouquinho pelo tamanho da tela, mas a setinha ali sempre está indicando que tem outros sistemas após a iOS ali. Então, surgiu o Logon, com as suas funcionalidades disponíveis para o administrador dessa instituição. Temos o Extrato, que surgiu agora também. E só para complementar, tem a iOS ali com os dados da iOS também. Então, agora, vamos entrar... esses dados aqui, né, só para, de repente, as pessoas não ficarem assustadas, são dados da pré-produção, tá? Não são dados de produção, não. Então, vamos entrar aqui no Logon, por favor. Lembrando que a intenção aqui é fazer a inclusão de um usuário. Então, vamos escolher aqui a manutenção de usuário. Aqui é um filtro de consultas, mas vamos, por enquanto, vamos direto aqui à tela de inclusão de usuários, aquela até que foi mostrada ali anteriormente. Então, lembrando, somos o administrador dessa instituição 999904. O participante para o qual o operador, no caso que a gente vai realizar a operação, já está disponível aqui. Vamos entrar com o CPF, do mesmo modo como no cadastro, uma vez incluído aqui o CPF, já vai fazer a consulta se aquele CPF é válido e trazer o nome do usuário que está realizando a operação. Então, no caso aqui, a Samantha entrou com o CPF dela, daqui a pouquinho vai estar, já está disponível aqui o nome dela aqui. Ele vai dizer que o CPF está inválido, mas ele não vai impedir a inclusão do usuário. Mas depois vai aparecer uma mensagem de CPF inválido e a gente vai poder verificar o que houve ali. Então, vamos dar entrada aqui no e-mail, né? Lembrando agora da importância do e-mail em relação à notificação dos usuários em qualquer tentativa de acesso inválido dele. Isso. Aqui tem um outro campo que também é bastante interessante, que é a validade inicial e a validade final. Essa validade aqui, pelo menos eu entendo que ela é bastante útil em épocas de auditoria, que muitas vezes vem um auditor de fora da instituição, precisa de um acesso, nem que seja de consulta, mas pelo menos um temporário para fazer o trabalho dele. E muitas vezes a gente concede esse acesso e depois esquece de retirar esse acesso. Então, aqui a gente tem como limitar que o determinado usuário aqui vai ter acesso a partir de uma data e findar em outra determinada data. Não vamos preencher aqui, vamos só preencher, por enquanto, só os dados que são obrigatórios. Aqui nós vamos escolher o tipo de usuário, como foi exemplificado em alguns slides anteriores. Podemos escolher entre administrador, gestor de acesso e operador. No caso aqui, vamos escolher o operador. Vamos incluir aqui um nome de usuário, que é o nome de login. E temos uma função, ela está entrando com o nome de usuário Samantha. E temos uma função aqui, talvez fique um pouco difícil de ler de trás, mas que é gerar senha. Tá? Porque por favor, Samantha, pode clicar lá. Vai gerar senha num padrão aqui. Isso facilita assim na hora do... Porque o que acontece? Hoje, o sistema também ele não vai avisar o usuário qual é a senha do primeiro acesso dele. O acesso, a informação da senha vai continuar como é feita hoje dentro do regulamento de cada participante.
Então, nesse caso aqui, o usuário que está realizando essa operação, o ADM, ele vai ser responsável por informar esta senha para o usuário dele. A gente vai dar um exemplo na frente, que provavelmente vai cair numa questão daquela do perfil, um perfil específico para fazer isso. E deixa eu só, não quero nem inibir vocês, senhores, mas que muitas coisas vão ser explicadas até ao longo da apresentação, e vocês só aguardem um pouquinho, só para o final da apresentação a gente vai ter uma hora que a gente vai abrir para perguntas. Aí, se a gente não conseguiu responder ao longo da apresentação, a gente vai estar disponível aqui para depois perguntar. Por favor, Gomes. Não. Não. O que acontece? Uma das situações aqui, porque o e-mail ele trafega pela rede em diversos pontos até chegar à máquina do usuário. E uma vez qualquer um de acesso a essa senha teria acesso a entrar como esse usuário e trocar essa senha nesse primeiro acesso. Então nós delegamos para os senhores a melhor maneira de informar essa senha. Tá? No caso aqui, vamos usar uma senha mais simples para ficar difícil decorar essa senha aqui, né? A gente vai ter que se autenticar logo demais. E lembrando, todo o primeiro acesso de um usuário, o usuário é obrigado a trocar a senha. Tá? Então, essa senha ali ela vai servir só para o primeiro acesso dele. Depois, ele vai ser obrigado a trocar a senha. Então, ela entrou com uma senha aqui. Vamos confirmar essa inclusão. A mensagem aqui que o usuário Samantha foi criado com sucesso. Temos várias opções de filtro aqui, mas no momento vamos escolher só a opção consultar, sem aplicar nenhum filtro. Verificamos aqui que já existem alguns usuários. Somos nós, né, que estamos fazendo a apresentação para vocês, já temos alguns usuários, né, para dentro desse participante fictício. Podemos ver que aqui a Samantha foi incluída, que o status dela é de senha expirada, e que ela é do tipo operador. Aqui também temos um outro usuário do tipo gestor de acesso, outro usuário do tipo administrador. E para cada usuário, nós temos ícones aqui com determinadas funcionalidades. Vamos na lupa aqui para verificar os dados da Samantha, que na verdade traz os dados que foram usados para a inclusão desse usuário. Ressaltando aqui novamente, né, que a senha, o status dela está com senha expirada. Vamos retornar. E outras opções, edição de dados do usuário, exclusão do usuário. E um novo ícone aqui, que é a engrenagem, onde temos acesso a outras funcionalidades que podemos realizar sobre esse administrador. Eu vou ler para os senhores: redefinir senha, bloquear, alterar o tipo e incluir perfis a Samantha, onde ela vai poder fazer acesso às outras funções do sistema. Então, agora vamos sair. Voltar aqui para a apresentação. Um outro tipo de usuário. Só lembrando aqui, né, que eu falei do e-mail, no momento que foi incluído a Samantha, ela recebeu um e-mail, tá, que o usuário dela foi incluído. Então, voltando aqui para a apresentação, temos um outro tipo que é o gestor de acesso. E verificando aqui pela ilustração, ele só tem acesso às opções do logon. Tá? Então, vou fazer aqui na apresentação, no sistema também. Vamos entrar aqui, novamente. Só que agora vamos entrar com outro usuário, um usuário que é do tipo gestor de acesso, para verificar quais são os acessos que estão liberados para ele. Então, aqui vamos usar um nome de usuário, que é o gestor, também para deixar claro qual a classificação do usuário que está fazendo acesso ao sistema. Meramente ilustrativo, didático. Isso. Verifique que tem as opções públicas, o cadastro, que vamos entrar aqui só passando o mouse no cadastro, só tem as opções públicas, não tem as opções privadas. E aqui apareceu a opção logon para esse usuário, onde estão disponíveis as mesmas opções para o administrador que entramos anteriormente. Ele não tem acesso às funções relacionadas ao negócio, só tem acesso às funções de logon. Tá? Então vamos sair ali, por favor, Samantha. Acabei passando o slide aqui. E os operadores, o acesso do sistema aos operadores sempre está disponível apenas por perfil. Então, aqui no administrador não falamos em perfil e no gestor de acesso não falamos em perfil. Agora, o acesso dos operadores ao sistema sempre se faz por perfil.
Tá, e para falar um pouquinho sobre perfil, eu vou passar a palavra para a Tatiana, que vai dar prosseguimento aqui à apresentação. Gente, só para reforçar a questão que o Roberto colocou, a gente pede para que vocês anotem as perguntas e façam ao final, que tem todo um fluxo de apresentação, que vocês estão vendo dinâmica aqui, e acaba atrapalhando um pouco. E também tem o pessoal que está remotamente, que acaba não tendo o mesmo privilégio de fazer perguntas que nem vocês. Então, a gente abre tanto para o pessoal remoto, via ali o iPad, ou por vocês no final. Eu peço essa gentileza a vocês todos, tá ok? Muito obrigado. Então, bom dia. Vou falar um pouco sobre o conceito de perfil. Então, o perfil ele é um conjunto de funções de um ou mais sistemas. Sistemas a gente entende por módulos que estão disponibilizados no portal. Como dito pelo Roberto, um perfil ele só pode ser associado a usuários do tipo operador. Então, usuários do tipo administrador e gestor de acesso, eles vão ter acesso ao sistema sempre da mesma forma. Então, se eu tenho 10 gestores de acesso cadastrados no meu participante, esses 10 gestores de acesso eles vão ter acesso ao sistema, as mesmas funcionalidades. No caso do operador, será possível selecionar grupos com acessos diferenciados. Eu posso ter grupos de operadores com acessos restritos e grupos de operadores com acessos mais amplos. Então, com relação à concessão desses perfis, os administradores e gestores de acesso eles vão poder conceder qualquer perfil do seu participante para qualquer operador, qualquer perfil que esteja disponível no seu participante para qualquer operador. E um operador ele pode conceder perfil, contanto que ele esteja habilitado para conceder perfil, e ele só poderá conceder os perfis que ele possui. Ou seja, existe uma regra no Logon que é o seguinte: um usuário ele só pode conceder os acessos que ele possui, com exceção do gestor de acesso. Para simplificar inicialmente a gestão desses perfis, o Banco Central disponibilizou alguns perfis que são perfis padronizados. Esses perfis eles estão associados inicialmente um perfil para cada sistema. Então, eu tenho... Deixa eu entrar logo no gráfico. Vou ter um exemplo gráfico aqui. Então, seguindo a representação dos sistemas e o participante, aqui eu tenho inicialmente um perfil padrão disponibilizado para cada um desses sistemas. Então, cada um desse perfil, por exemplo, perfil cadastro, ele vai possuir todas as funções que estão disponíveis para o sistema cadastro. Assim como o perfil iOS, e por aí vai. Então, um operador que seja associado a um desses perfis, ele terá acesso a todas as funcionalidades que estão associadas a esse perfil. Então, aqui no exemplo gráfico, nós temos, então, um exemplo de um administrador associando o perfil Logon ao operador A. Então, a partir desse momento, o operador A ele terá acesso a todas essas funções que estão associadas a esse perfil. A gente pode seguir aqui para o sistema. Vamos fazer, então, um exemplo. Vamos entrar na opção de perfil e vamos fazer um exemplo dessa associação a um operador. Então, vamos entrar novamente com a instituição fictícia, o administrador, como a gente já tinha entrado anteriormente. Então, vamos lá na opção Logon, e agora entrando aqui no item perfil. Vamos consultar aqui. Então, aqui nós temos disponível todos os perfis padrão que estão abertos para esse participante. Repare que tem os itens aqui desabilitados, que são os itens de alteração desses perfis, já que esses perfis eles serão mantidos somente pelo Banco Central. Então, nenhum administrador nem gestor desse participante poderá fazer manutenção desses perfis. Uma observação, então, com relação a um desses perfis, é que podem ser associadas funções ao longo da utilização dele, que irá afetar diretamente os operadores que estão associados a esses perfis.
sendo que será uma manutenção do Banco Central. Previamente, iremos avisar por notícia ou por informe no portal quando houver qualquer alteração em um desses perfis. Então, vamos detalhar aqui, por exemplo, o perfil cadastro. Então, aqui a gente tem o detalhamento, seria o nome, que é a identificação desse perfil. E aqui embaixo nós temos todas as funções que estão associadas a esse perfil. Então, todas as funções que serão habilitadas para o operador que receber esse perfil. Aqui, por exemplo, nós temos a atualização de cliente, atualização de conta, transferência de conta. Então, o operador que receber esse perfil, que for associado a esse perfil, terá acesso a essas funções. Então, vamos retornar para a tela de consulta. Vamos seguir o exemplo do gráfico e vamos aqui na engrenagem, no perfil Logon, desculpa. E vamos... tem uma opção... tá, tudo bem, desculpa. Vamos na opção usuários, que essa opção usuários ela vai permitir a associação de um operador. Então, a gente tem nessa primeira coluna aqui, são os operadores que estão disponíveis nesse participante. E nessa segunda coluna seriam os operadores que estão associados a esse participante. No momento não tem nenhum, a gente vai associar então a Samantha, que a gente acabou de criar. Pode confirmar, por favor. Então, a partir de então, temos a mensagem de sucesso. A partir de então, a operadora Samantha ela tem acesso a essas funcionalidades do Logon. A gente pode confirmar. Vamos sair, então, aqui com o administrador e vamos autenticar, então, com esse usuário Samantha. Nessa mesma instituição, né, fictícia, ela que foi recém-criada pelo próprio administrador. Autenticação da Samantha. Lembrando que ela estava com status sem expirada. Então, foi necessário, foi obrigatório agora a solicitação da alteração da senha dela, já que é o primeiro acesso que ela está fazendo ao sistema. Então, está trocando a senha. Ok. Agora apareceu o item Logon, além das opções públicas, com os itens que estão disponibilizados para o operador. Podemos sair aqui, então. Agora, caso esses perfis que foram previamente disponibilizados pelo Banco Central não sejam suficientes, não sejam válidos para a própria instituição e o participante queira fazer a gestão dos seus perfis, é disponibilizado também a possibilidade de criar e manter esses perfis para uso exclusivo. Então, esses perfis vocês poderão associar funções de diversos sistemas em um único perfil e fazer a sua gestão, incluir funcionalidades depois ou excluir funcionalidades sem qualquer intervenção do Banco Central nesse caso. E para facilitar inicialmente a criação de um perfil, nós disponibilizamos uma opção que seria a opção de copiar um perfil. Mas a cópia é simplesmente para facilitar a inclusão. Eu teria um perfil modelo. Vou selecionar a opção de copiar, serão pré-selecionadas apenas as funções que já estão naquele perfil que eu selecionei para cópia. E não será mantido nenhum vínculo entre esses perfis. Se esse perfil origem for alterado, o perfil que foi copiado não será afetado posteriormente. Então, vamos para o exemplo gráfico. Nós vamos usar agora o papel do gestor de acesso, já que a criação de perfil ela pode ser efetuada tanto por administrador como por gestor de acesso, apenas por esses dois tipos de usuário. Então, nesse exemplo, nós criamos o perfil back-office, juntando as funções do sistema extrato, do sistema lastro e do sistema iOS. Poderia também ser um perfil consulta back-office. Selecionaria apenas as opções de consulta do extrato, seriam todas as opções, somente as opções de consulta da iOS, por exemplo, sem ter permissão de alteração. Isso é só como exemplo. Tá? Então, após a criação desse perfil,
qualquer administrador também, qualquer gestor de acesso, poderá associar esse perfil a um dos operadores. Aqui, no caso do exemplo, usamos o próprio gestor de acesso associando esse perfil back-office ao mesmo operador A. Podemos voltar, então, ao exemplo prático. Vamos entrar agora, então, como gestor. A gente já mostrou até as funcionalidades dele anteriormente. Lembrando que o gestor ele não tem acesso à parte de negócio. Mas a gente vai mostrar aqui que ele vai poder conceder acesso a um operador à parte de negócio. Então, vamos na opção Logon, em perfil, no item perfil. Vamos no item, então, incluir perfil. Aqui nós temos, então, o campo de nome, que é o identificador desse perfil. Então, é um identificador único. Aqui embaixo nós temos as opções, são todas as funções que estão disponíveis para esse participante. Essas funções, elas estão agrupadas por sistema. Se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho o Logon, embaixo eu tenho todas as funções que estão associadas ao Logon. Fecha aqui para mim, por favor, Samantha. Aqui em cima. Isso. Então, eu tenho, além do Logon, sistema cadastro, eu tenho todas as funções do sistema cadastro. Vamos descer aqui um pouquinho para a gente seguir o exemplo. Isso. Aqui a gente tem o sistema extrato. Nós disponibilizamos uma funcionalidade para facilitar o entendimento dessas funções, que é passando o mouse em cima de uma dessas funções, será disponibilizada aqui uma dica mostrando para qual item no menu está associado essa função que pode ser selecionada. Ela pode estar associada a um ou mais itens até, né? Que nesse caso aqui está associada a 2 itens. Então vamos selecionar aqui o sistema extrato completo. Agora o sistema iOS. Está com um probleminha de resolução aqui, mas agora foi. E vamos selecionar o sistema lastro. Tá, podemos confirmar. Vamos consultar aqui. Então, anteriormente, nós tínhamos disponível apenas os perfis padrão, e agora apareceu aqui o perfil que foi recém-criado, com a possibilidade de alteração e exclusão habilitada, já que esse perfil é da manutenção do meu participante e nenhum outro participante poderá visualizar esse perfil. Vamos detalhar aqui, então, esse perfil, só para a gente poder visualizar aqui quais as funções que foram associadas, então, que a gente acabou de associar para esse perfil. Então, aqui a gente tem como consultar todas as funções. Vamos retornar, então, seguir o exemplo, vamos na engrenagem desse perfil e vamos associar ele novamente ao operador A, que é a Samantha, né? Tá ok. A Samantha, então, nesse momento, ela tem acesso a 2 perfis. É o perfil Logon, que é o perfil padrão, e o perfil back-office. Podemos ter uma observação com relação ao acesso desse operador, que está sendo controlado tanto pelo perfil que é de controle do Banco Central, ou seja, ele pode ser afetado pelo Banco Central, e o perfil que é de controle da própria instituição, que será afetado pela instituição. Lembrando que, aqui nesse perfil back-office, nós temos 3 sistemas associados a ele. Caso futuramente o Banco Central venha disponibilizar alguma funcionalidade em algum desses sistemas, essa funcionalidade ela não será associada automaticamente ao perfil back-office, já que ele é de responsabilidade da própria instituição. Vamos reparar aqui no perfil Logon, nós temos uma função, que é a função vincular perfil. Então, esse operador ele está apto a vincular perfil a qualquer outro operador dentro da sua instituição. Vamos seguir o exemplo. Esse operador ele vai associar o perfil back-office, mas ele poderia também associar o perfil Logon, tanto o back-office como o Logon, que são os perfis que ele possui. Vamos só seguir aqui no exemplo. Esqueci de pedir para você sair.
Você pode sair, por favor? Tá. Então, vamos autenticar agora como operador Samantha. Incluindo a senha. Vamos na opção, então, lá no Logon, ou na opção Perfil. E agora vamos visualizar essa tela como um usuário do tipo operador. Aqui, ó. Então, um usuário do tipo operador ele não pode incluir perfil, já que então não aparece para ele a opção de inclusão. A maioria dos perfis elas estão desabilitadas, já que um operador também não pode realizar alteração. E somente a engrenagem dos perfis que estão associados a ele estão habilitadas. Então, a gente pode vir aqui na engrenagem do perfil back-office, em usuários. Aqui nós temos exemplo de um outro operador que está cadastrado nessa instituição, que é o operador Diego. Vamos associar ele só para em termos didáticos aqui. Mensagem de sucesso. A partir de agora, então, a Samantha concedeu o acesso ao back-office também ao operador Diego. Vamos sair aqui. No início, o Roberto comentou sobre auditoria. Então, todas essas informações elas são auditadas. Tudo que nós fizemos com o operador Samantha foi auditado no sistema. A gente pode comprovar. Então, vamos entrar como o próprio administrador dessa instituição, para a gente poder visualizar todos os passos que foram realizados com esse operador Samantha. Vamos lá, novamente, na opção Logon. Aqui a gente tem um item que é o item de auditoria. Vamos, então, na opção Usuário. Preencha aqui, por favor, Samantha, para a gente visualizar somente as alterações realizadas com esse operador. Então, aqui nós temos... desce um pouquinho só, por favor. Pronto. Aqui nós temos, então, todas as ações que foram realizadas na Samantha que vocês puderam acompanhar. Desde a inclusão até a associação de perfil, alteração da senha dela, e a última, que foi a associação do último perfil back-office. A gente pode entrar aqui para detalhar, na lupinha. Aqui a gente tem quem foi o responsável por essa alteração, o horário. Aqui nós temos os dados da Samantha, que se forem, no caso aqui não está sendo indicado que houve qualquer alteração nesse dado. A gente pode descer aqui mais um pouquinho, por favor. Então, a alteração que foi realizada nesse caso foi a inclusão do perfil back-office. Podemos retornar. Pode sair, por favor. Então, de perfil, é isso. Eu vou passar agora para um outro assunto, que é a comprovação de identidade. A comprovação de identidade... são feitas solicitações para o Banco Central de acesso. E essas solicitações elas só podem ser feitas por administradores dessa instituição, das instituições. No caso, existem dois momentos em que essa solicitação é realizada. Primeiro, quando um participante é criado, e eu preciso ter o primeiro acesso a esse participante, que seria, no caso, o primeiro administrador. E um outro caso é quando um administrador ele perde a sua senha. E eu não tenho nenhum outro administrador nessa instituição que possa reativar essa senha para ele. Então, ele vai fazer essa solicitação para o Banco Central. Nesse momento, então, o Banco Central, esse administrador ele precisa ser um diretor cadastrado no Unicad, como dito já pelo próprio Roberto. E que ele seja somente, o Banco Central somente vai fazer essas atualizações para administradores, e que seja cadastrado no Unicad. Então, atualmente, essa solicitação ela é feita somente presencial. O administrador vai no local e pede a solicitação e recebe a sua senha. Mas, nesse Logon, estamos disponibilizando a possibilidade de utilização dessa comprovação por certificado digital. Como é que vai funcionar? O administrador vai fazer a solicitação para o Banco Central. O Banco Central vai redefinir a sua senha ou cadastrar esse participante, no caso do primeiro administrador, cadastrar o administrador.
Nesse caso, será enviada a senha por e-mail, somente nesse caso, pois será feita a solicitação de identidade, de certificação, desculpa, de comprovação de identidade no momento que ele entrar com essa senha. O administrador recebe essa senha por e-mail, vai se autenticar no sistema, então, a partir daí, o sistema automaticamente irá solicitar essa comprovação dele via certificado digital. Após a comprovação desse administrador por certificado digital, será solicitada a alteração dessa senha e ele seguirá o fluxo normal que a gente já apresentou aqui. Então, qual o requisito para a utilização desse certificado digital? Possuir o CPF ativo, do tipo A3, e emitido sob a estrutura ECP Brasil. Agora nós vamos passar para um outro assunto que eu vou repassar até para o Roberto, que é o atuar por outro participante. Então, essa função, atuar por outro participante, é uma função exclusiva do nosso negócio. Quer dizer, em qualquer outro sistema de autenticação e controle de acesso, você não vai encontrar essa função de atuar por outro participante. E esse requisito, ele foi verificado quando nós fomos validar outros requisitos com os participantes do mercado. Percebemos que uma mesma pessoa física, ela realizava operações em diversas outras instituições do Banco Central, sejam elas liquidantes ou não liquidantes. Então, esse usuário ele tinha que manter o cadastro dele em uma instituição, realizar aquela operação, sair do sistema, se autenticar novamente em outra instituição para completar aquela operação. E não é um ou dois participantes, né? Muitas vezes eu vi gestão de vários participantes. E trazia uma dificuldade muito grande para o usuário, que muitas vezes ele tem que alterar uma senha numa instituição, depois tem que entrar na outra instituição, alterar aquela senha também, e por aí, de forma subsequente, por todas as outras instituições que ele fazia, ele tem que realizar aquela operação. E muitas vezes é a própria equipe operacional que atua num participante que também atua num outro participante. Então, às vezes, eu não estou falando de um participante só, estou falando de uma equipe inteira que atua em diversos participantes. Todos eles tendo que manter essa gestão de usuário e senha. Então, vamos a uma ilustração, antes de algumas definições, tentar esclarecer um pouco mais o que eu estou tentando passar para os senhores. Nessa ilustração aqui, temos um participante A, com o seu administrador, e um usuário. No caso aqui, da exemplificação, vai ser um operador, que atua sobre esse participante A, onde estão disponíveis esses sistemas. Seguindo a ilustração, temos um outro participante B, com o seu administrador, e com sistemas que estão liberados para esse participante. O objetivo dessa ilustração é fazer com que o operador A possa atuar tanto sobre os sistemas do participante A, quanto sobre os sistemas do participante B, sem a necessidade de um novo cadastro no participante B. Ele vai realizar uma única autenticação e poder atuar pelo participante A, e quando for oportuno, ele vai indicar que quer participar pelo participante, quer atuar sobre o participante B. Esse modelo de atuação é sempre baseado em muitas outras situações do Selic. Alguém solicita e alguém comprova aquela solicitação. No caso aqui, o administrador vai solicitar que o operador A atue sobre o participante B, e o administrador, lembrando, só o administrador pode fazer essa questão de solicitar a atuação e aqui, no caso aqui, ou autorizar ou rejeitar essa solicitação. Entre esses dois administradores, existe uma relação estreita de confiança, tá? Podendo até ser a mesma pessoa física. Então, nesse caso aqui, recordando aqui, uma vez que eu interrompi, o administrador quer que esse usuário atue sobre o B. Então, o administrador do A solicita a atuação, o administrador B recebe essa solicitação, e uma vez que ele aprove essa atuação, verifiquem que aqui na ilustração já aparece o participante B. O que eu quero dizer com esse participante B aqui? Que esse usuário pode, ora, atuar com o participante A e, ora, pode atuar sobre o participante B. Certo? Então, vamos seguir aqui para o sistema. Vou mostrar para vocês esse ciclo de solicitação e de aprovação. Depois a gente vai dar prosseguimento.
Tá? Vamos só fazer essa primeira parte aqui, em que esse administrador vai solicitar e o administrador de baixo vai aprovar a solicitação. Então, retornando aqui ao sistema, e agora o Diego também vai nos ajudar, que a gente vai fazer a seguinte montagem aqui. Eu vou, nessa tela aqui, eu vou continuar com o primeiro participante. A gente vai mudar um pouquinho a ordem alfabética, mas o participante A vai estar nessa tela e o participante B vai estar nessa tela aqui. O Diego vai nos auxiliar agora. Pode até botar na outra tela ali, Diego. Isso. Em nenhum dos dois lados o usuário está autenticado. Então, vamos entrar aqui como administrador o participante A. Aquele selic daquela mesma instituição que a gente já usou antes, 999904. No caso aqui, o ADM, novamente o nome de usuário apenas ilustrativo. Entrar com a senha e vamos autenticar. Isso. Novamente, todas as opções privadas estão disponíveis. Vamos entrar no logon. E aqui, no item atuar por outro participante. Disponível apenas para os administradores para realizar as solicitações e aprovações e para os gestores de acesso fazerem consultas. Então, vamos entrar aqui em solicitação. E, no caso, vamos incluir a solicitação. Então, queremos que aquele operador que eu indiquei na ilustração do participante A atue sobre o participante B. Então, vamos incluir a solicitação. Queremos entrar com o nome de login do operador, que no caso que a gente quer que atue para o participante B. No caso, vai ser a Samantha. Vamos consultar para confirmar se os dados recuperados são de fato da Samantha, para o qual a gente deseja que ela atue sobre o participante B. E aqui vamos indicar por qual participante queremos que ela atue. E sempre uma solicitação de cada vez. Se eu quisesse fazer a solicitação por um outro participante, eu retornaria aquela tela de inclusão e indicaria um novo participante. Perfeito. Vamos confirmar. Vamos consultar aqui, por favor, Samantha. Isso. Então, houve uma solicitação por participante B, do usuário Samantha, e ela continua ainda com status pendente. Porque sempre vai necessitar da aprovação do outro administrador para que ela atue. Então, aí o Diego agora vai nos ajudar aqui, ele vai entrar aqui, se autenticar como administrador da outra instituição, que aqui no caso é 99903, o nome de usuário é ADM, mas meramente didático também. Vamos entrar. Perfeito. Vamos lá na opção similar do logon, só que agora vamos em aprovação. Atuar por outro participante, aprovação. Vamos realizar uma consulta. Está aqui com estado pendente. Solicitação foi enviada pelo participante A para o usuário Samantha. Sempre temos um CPF aqui para indicar qual é a pessoa física para a qual estamos liberando esse acesso. E aqui temos a opção de rejeitar ou a opção de aprovar. No caso, vamos aprovar para dar prosseguimento ao exercício. Confirmar os dados pelo qual nós estamos autorizando aquela participação. Isso, pode confirmar, Gil? Isso, está com estado de aprovado. Vamos consultar aqui. Aprovado. Então, vamos voltar agora para a apresentação. Então, esse primeiro fluxo aqui ele foi completo. O administrador do participante A solicitou que esse usuário aqui atuasse pelo participante B e o participante B aprovou a sua atuação. Então, o primeiro fluxo foi o que acabamos de realizar aqui no sistema. Só que a Tatiana deu prosseguimento à parte de perfil e ela ratificou. O usuário ele só atua sobre os sistemas através de perfis. O nosso usuário da ilustração, ele tem o perfil logon e tem o perfil back-office. Então, no participante A, ele atua sobre os sistemas logon, extrato, lastro e OS, sempre através dos perfis. E vai ser com esses mesmos perfis que ele vai atuar no participante B. Então, aqui na ilustração, ele indicou que ele queria fazer uma atuação. Acabei passando um pouco rápido aqui a ilustração, mas ele indicou que quer participar, quer atuar pelo B, e os mesmos acessos que ele tem no participante A são os que liberou ele para atuar sobre o participante B. Então, quem está restringindo ou concedendo ou limitando os acessos desse usuário a atuar sobre o outro participante? Sempre vai ser o administrador aonde esse usuário foi incluído.
é um modelo simplificado que adotamos agora para esse início de sistemas. Vamos ver se a gente vai dar andamento a essa solução e vamos ver as vantagens e desvantagens desse modelo. Esse administrador aqui, não sei se posso dizer que seja uma desvantagem, mas ele concedeu acesso a esse usuário aqui sem conhecer os perfis desse usuário. Ele confiou plenamente nesse outro administrador aqui, que enviou a solicitação. Correto? Então, vamos ao sistema. Isso, vamos atuar no caso aqui. Então, lembrando. Tá. Então, no caso aqui, vamos entrar aqui no sistema. Então, vamos sair. Já está com Samantha, né, Samantha? Tudo bem. Vamos entrar aqui, então, como o operador, o usuário. No caso, foi a Samantha. Perfeito, perceba a novidade. Tem uma caixa de seleção ali que surgiu, onde antes era fixo o ICLIC, pelo qual aquele usuário tinha sido incluído. Abrindo aqui a caixa de seleção, vamos perceber que o outro ICLIC também está disponível, que foi a novidade. A gente passando o mouse ali por cima, vai aparecer o nome do participante, tanto do A quanto do B. E com essa única autenticação, a Samantha vai poder realizar uma ação sobre o participante A, e depois vai indicar que quer participar, que quer atuar pelo participante B, e vai realizar outra operação sem necessidade de entrar novamente com usuário e senha. Então, no caso aqui, vamos continuar com o participante de origem, que é o 99904. Vamos entrar na iOS. O exercício aqui é lançar um comando de débito pela iOS como o participante 99904. Depois vamos indicar que queremos atuar pelo participante B e vamos lançar o comando de crédito. Então, aqui na tela de lançamento, vamos lançar uma 1052. Entrar com os dados referentes a essa operação, número da operação. Só lembrando para vocês que aqui a gente está lançando também como se fosse um ambiente de homologação. Então, estão respeitando os horários de homologação, tanto de abertura como de fechamento da homologação. Então, aqui incluímos a conta de cedente, que no caso é a conta do 9904. E agora vamos lançar a conta de cessionário, que é do outro participante, que é o 99903. Entrando com o código do título, data de vencimento. Indicando aqui a quantidade. Isso, perfeito. O comando de crédito. Isso, vamos transmitir o comando agora. Está aqui, como esperado, esse comando está com status de LAN, aguardando a confirmação da conta de crédito. Vamos atualizar aqui o placar. E ela está lá, como LAN, esperando a contrapartida. Então, agora, para fechar esse comando aqui, a gente tem que lançar como se fosse o 3. Então, vamos lá na nossa caixa de seleção, escolher o ICLIC pelo qual nós queremos atuar agora, que é o 3. Verifiquem que a tela foi limpa. Tá? Vamos aqui atualizar o placar. Verificar uma ponta que foi um comando que foi lançado para que nós confirme esse comando. Aqui é o outro comando que foi incluído anteriormente. Incluiu a quantidade, preço, para a gente poder fechar a operação. Confirmando a operação. Foi. Às vezes quando acontece. Vamos atualizar o placar ali para ver se ela fechou mesmo. Ficou pendente de STR. Como é feito ao vivo, muitas vezes acontece alguns imprevistos, né? Porque aqui no caso aqui o problema não foi então que a Samantha tenha lançado a ponta. O
O problema é que ela ficou pendente lá no STR, provavelmente algum problema do horário lá de lançamento da operação. Vamos tentar aqui novamente. Mas eu espero que vocês tenham entendido o fluxo todo, né? Então, com uma única autenticação, a Samantha então conseguiu lançar os dois comandos, tanto a ponta de débito quanto a ponta de crédito. Tá? Ninguém mandou fazer. Quem mandou fazer ao vivo, né? Dá esse suspense. Estou eu também. Então, aqui até voltei aqui um pouquinho. Tá. Então, voltando aqui para a ilustração, como eu disse anteriormente, a qualquer momento, qualquer um dos administradores pode revogar essa atuação. A gente sempre exige que os dois administradores aprovem a atuação, mas a qualquer momento, qualquer um dos administradores pode revogar essa atuação. E no momento que essa atuação é revogada, o usuário só tem ação agora sobre o participante A, ele não tem mais ação sobre o participante B. Tá? Ele não perdeu os poderes no participante A, ele só perdeu o poder de atuação sobre o participante B. Então, aqui ratificando tudo que foi dito, né? O administrador, o usuário, para poder atuar sobre os participantes, tem que ser autorizado por ambos os administradores. O usuário que atua nos dois participantes com os mesmos perfis que ele possui no participante de origem. Qualquer uma das partes pode revogar a autorização a qualquer momento. A autenticação foi realizada em todos os participantes autorizados ao mesmo tempo. Como a gente fez ali, quando trocou aquela caixa de seleção, a gente não precisou fazer de novo, entrar novamente com login e senha. A gente já estava autorizado. E o usuário sempre tem que indicar por qual participante ele vai atuar. A gente não inferiu em nenhum momento que no momento que a gente lançou a ponta de débito, a outra ponta já seria de crédito e já estaríamos autorizados para realizar esse tipo de operação. Nós tivemos que ir lá naquela caixa de seleção e indicar que queríamos atuar pelo outro participante. E o participante que aprova a atuação daquele usuário, ele aprova sem verificar sem estar disponível via sistema para ele quais são os perfis que ele possui no participante de origem. Então, ele dá essa autorização com poder irrestrito para aquele usuário. Se aquele usuário é um administrador no participante A, ele vai atuar como administrador no participante B. Tá? É um modelo simplificado, mas baseado na confiança entre os dois administradores. Sempre o administrador que já foi autorizado previamente pelo Banco Central ou por outro administrador que vai ser responsável tanto pela solicitação quanto pela aprovação ou pelo rejeitar aquela aprovação. Agora eu vou passar novamente a palavra para a Tatiana, para ela finalizar aqui a parte do sistema, como vai ser a estratégia de entrada em produção do sistema. Então, após agora a gente apresentar os principais conceitos do novo sistema Logon, vou falar um pouco sobre a implantação desse sistema em produção. Atualmente estamos em que ponto? O sistema foi implantado no ambiente que o Roberto já colocou, ambiente de PPR, pré-produção. Na implantação desse sistema, foram copiados todos os administradores de produção que estão cadastrados em produção para o PPR. Após a cópia desses administradores em PPR, foi solicitada um recadastramento dos usuários em cada participante. Por quê? Porque esses usuários que vão ser cadastrados na pré-produção serão os usuários que serão migrados para a produção no momento de implantação do sistema. Então, eles irão substituir os usuários que hoje estão em produção por esses usuários que foram pré-cadastrados na pré-produção. Então, além dos usuários, será também copiado os perfis que serão cadastrados na pré-produção, as associações desses usuários a esses perfis e a associação dos usuários aos departamentos da instituição, do participante. Então, após a implantação em produção, o ambiente de homologação será atualizado com o novo Logon também e o PPR será desativado.
Então, nós teremos, então, os dois sistemas funcionando já no novo Logon. Para questões de dúvidas, nós disponibilizamos aqui no item manual do usuário o manual do Logon. Aqui estão todas as regras, todas as exemplificações que nós demos também aqui hoje, disponibilizado aqui nesse manual. Aqui são os contatos, caso de dúvidas, né, posteriores. E vou chamar o Roberto para me auxiliar. Estamos abertos às perguntas agora. Só um minutinho que o Sucupira vai complementar. Bom, uma coisa que os senhores devem ter percebido é: cadê a data de implantação e produção? Ela não está aí, porque ela ainda não está determinada. Bom, vocês viram o sistema, né, teve bastantes mudanças, e o Logon ele tem uma característica peculiar. De certa forma, como foi o cadastro? Ele exigiu que nós mexêssemos, nós alterássemos todos os outros sistemas. Então, para a gente entrar com segurança, o que a gente precisa fazer? Testar todos os sistemas. Nós vamos, em breve, soltar roteiros de testes, que a gente vai listar as funções mínimas a serem testadas. Nós vamos acompanhar o andamento dos testes, vamos verificar quais instituições usam cada função, porque alguns participantes não usam todas as funções, mas vamos verificar quem usa, e de quem usa a gente vai cobrar que faça pelo menos um teste. É um mínimo de segurança que a gente precisa ter para colocar isso. Tá? Essa é a parte dos senhores. Da nossa parte, se a gente identificar algum erro, nós temos que corrigi-lo e testar novamente depois. Então, a gente só vai conseguir chegar numa data de produção vencidas essas etapas de acordo com o andamento dessas etapas. Com base na nossa experiência, qual a expectativa? Não menos que 2 meses. Dificilmente a gente vai conseguir testar isso tudo, vai conseguir com que uma parcela significativa dos participantes teste isso tudo, fazer exercício de leilão. Exercício de leilão, que eu digo, não é só a liquidação do leilão na iOS. A gente vai ter que fazer os leilões com lançamento de propostas. Os leilões compromissados a gente vai ter que fazer também. Então, teremos que passar por todas essas partes dos sistemas para poder chegar lá. Outra coisa, como o Roberto explicou, só foram carregados os administradores no ambiente de pré-produção. Em uma determinada data de implantação de produção, a gente vai pegar toda aquela base do Logon de pré-produção e colocá-la em produção. Se o participante ficar inerte, não fizer nada, ele só vai nascer com aqueles administradores. E isso pode ser uma dificuldade operacional grande no primeiro dia. Essa dificuldade vai ser maior se o operador não lembrar a sua senha. E se não tiver outros operadores, se não tiver nenhum administrador que lembre a sua senha, ele terá que fazer o processo de validação de identidade no Banco Central. Um diretor estatutário no Unicard vai ter que entrar em contato com o Banco Central, ter o seu certificado digital. Se ele tiver o certificado digital, vai ser rápido. Se ele não tiver o certificado digital, ele vai ter que comparecer no Banco Central para receber a senha. Então, assim, a gente vai acompanhar isso tudo. Quem não fizer, a gente vai cobrar, vai mandar e-mail para o diretor cadastrado no Unicard, dizendo que o participante está assumindo risco, que não participou. A gente vai fazer um processo bem parecido com o que a gente fez no cadastro, né? Mas é fundamental a participação nos testes, né? O sistema traz algumas vantagens, acho, né? Eu, como usuário do sistema, gostei muito de algumas vantagens. Ele é fácil de usar. A gente já usou, a gente está provando o próprio Bieneno. Ele é muito melhor de usar. Eu não sei se eu falei ou se o Roberto falou, acabou com aquele emulador de terminal. Aquele emulador de terminal não funciona com browser A, a gente sabe isso tudo, a gente recebe muita reclamação, tem muito problema com esse emulador de terminal. Mas ele é necessário por conta da interface antiga. Com essa interface nova, isso já é uma facilidade operacional incrível. E vocês, administrando bem os perfis, vão conseguir uma facilidade operacional enorme.
Chegou um funcionário novo, se esse cara tinha 5 sistemas, eu tinha que navegar por 5 sistemas da categoria de usuário para cada um deles. Criei um perfil adequado, atribuo esse perfil e pronto. Né? Cada operador pode transmitir os perfis que possui. Então, os chefes de setor, como é que a gente está organizando lá? Tem todos os perfis dos funcionários, né? O chefe lá tem 2 tipos de funcionário, A e B. Criei perfil A, perfil B. O chefe tem os 2. E tem mais um perfil de logon para poder criar. Chegou um funcionário novo, cria o usuário, atribui o perfil A se ele for da especialidade A, atribui o perfil B se for da especialidade B. O chefe tem um substituto, atribui os 2 perfis. Nós estamos fazendo assim na nossa organização. Cada participante pode pensar com a melhor estratégia. O participante não quer repensar a estratégia, não nesse momento. Usa os perfis padrão. Vai ser muito similar ao que a gente tem hoje. Né? O que a gente tem de diferença é o supervisor pode criar usuários, o operador não pode. Os operadores agora podem, desde que possuam um perfil para isso. Então, numa migração mais simplificada, vocês não vão criar perfil nenhum, vão usar os perfis padrão, dando perfil logon para quem é supervisor. Ok? Agora, vamos abrir para as perguntas. Homologação já está. Homologação, quando vai entrar em fazer alguma coisa? Homologação, na verdade, a gente colocou ele num outro ambiente de homologação, similar à homologação, um ambiente de pré-produção. Já está disponível desde o dia 14. 14, Roberto? Através do link, né? ppr.selic.rt. Não, pode começar. Agora a gente vai poder ter um mesmo usuário com 2 CPF, um mesmo CPF com 2 usuários. Não precisa. A pergunta. Eu vou conseguir ter 2 janelas? Por favor, Por exemplo, hoje agora vamos conseguir criar o mesmo funcionário dos perfis, certo? Pode. Perfeito, o mesmo CPF. Eu vou ter a condição de ter 2 janelas abertas? O sistema vai deixar? Ou vai ter que sair? Ó, no momento, em PPR, essa possibilidade está aberta. Temos as 2 janelas abertas. Tá? É algo que a gente ainda está verificando em termos de segurança e tudo, mas o que está disponível atualmente no PPR possibilita a abertura das 2 janelas. 2 janelas, uma com um login numa janela e outra no login noutra janela. Nós ainda vamos verificar se essa é a melhor solução. Tá? Mas ainda, no momento, está liberado. Hoje, somente um usuário, somente um login consegue estar em N janelas, como o Roberto bem colocou. Não sei se a tua pergunta foi exatamente essa, mas eu criei 2 usuários com o mesmo CPF. E aí, independente da gente colocar mais amarrado isso, da gente só deixar uma tela por usuário, se você tem 2 usuários, você vai conseguir estar em 2 telas ao mesmo tempo. Só que você vai ter o trabalho de manter a senha desses 2 caras. Vai ser interessante para o modo de negociação, para o operador ter 2 janelas. Okay. Tá, porque no caso, a sua pergunta foi assim, no mesmo login, eu ter 2 janelas. Sim. Né? Porque com 2 logins diferentes já é possível. Tá. Então, Mas aí, com o caso, é um usuário só. é um usuário só. Isso. Então, hoje, a gente ainda vai verificar aqui algumas questões de segurança, mas hoje, a versão que está em PPR, ela possibilita que o mesmo login abra mais de uma janela. É a situação atual. Outra coisa que eu reparei, viu a lista de usuários no administrador. Assim, você não consegue consultar, não tem um combo ali. Se você voltar lá Como administrador? Tá. Você tem que escrever Samantha para, por exemplo, autorizar ela. Não, na parte de atuação. Assim, eu, como administrador, não conseguia consultar assim, a lista de usuários. No atuar. Você entendeu? Eu Entendi. não conseguia ali visualizar a lista de usuários que tem na instituição. No atuar por outro participante? Não No só no item. atuar. Por exemplo, eu entro como administrador e não aparece a lista de usuários que tem ali. Aparece? Aham, isso. Sim. Eu Sim, sei, quando você... serão disponibilizados Isso, todos quando os você operadores. foi Eu vou entrar no... autorizar ele para outro administrador, para a instituição B,
não apareceu a lista Isso. de usuários. São dois momentos. Você tem um momento da tela de usuários, onde você pode fazer a consulta de todos os usuários. Você tem outra opção, que é atuar para outro participante. No atuar, não está disponibilizada a lista de usuários. Você realmente vai ter que entrar com o nome de usuário para identificar exatamente qual usuário que você está querendo indicar para atuação em outro participante. Você quer que a gente entre? A gente entra aqui só para simplificar. No logon, por favor. Tá. Isso. Não, entendi. Vamos no Entendi, mas item lá assim, eu de- queria consultar todos os usuários da instituição. Vamos consultar aqui. É porque tem pouco, porque essa é uma instituição fictícia, então é o cadastro dos usuários que a gente fez. Então vão aparecer todos os operadores, todos os Eu administradores e consigo todos os extrair gestores de daí acesso. uma planilha, alguma coisa, para fazer uma revisão de acessos, por exemplo? Futuramente, sim. Já está na nossa lista de prioridades. Bom dia, eu sou o Maia do Deutsche Bank, eu trabalho na área de renda fixa. E a minha pergunta é o seguinte: vocês falaram que o sistema ele está bem flexível, inclusive para questões de auditoria, que eu poderia atribuir de repente um usuário para um auditor. No meu caso, a gente trabalha na custódia de terceiros, onde se auditam vários fundos, né, que eu não poderia, por exemplo, dar acesso a um auditor se não tivesse também as contas associadas para dar esse acesso. Gostaria de saber como que vai ser resolvido essa questão. E a outra coisa também que eu gostaria de saber é o seguinte: existe alguma, por exemplo, hoje a gente manda tudo via mensageria, não vai existir nada, nenhuma alteração, continua igual, né? Não vai precisar autenticar nada, né? Então tá bom. Essa é a nossa pergunta. Vamos por partes. Primeira questão, em relação ao controle por conta. O controle por conta ele está resolvido pelo cadastro. É a quebra em departamentos. O departamento é um conjunto de contas. Então, cria um departamento, não sei se é o caso do DOS, cria um departamento de terceiros, atribui nesse departamento essas contas, e essa questão está resolvida independente do logon. Tá? O que você vai fazer com o teu auditor é conjugar isso daí. O auditor vai ser um usuário que vai estar habilitado lá para aquele departamento de terceiros, lá no controle de acesso. Né? Tem que existir um departamento de controle de terceiros. No controle de acesso, esse usuário da auditoria está lá. E, além disso, esse usuário de auditoria tem um perfil que, muito provavelmente, vai ter funções de consulta somente, né, para ele não fazer nenhuma atualização. Então, assim, você consegue resolver esse teu problema conjugando coisas do novo logon com funções do novo logon com funções que já existem. Tá? Quanto à mensageria, quando a gente recebe uma mensagem, ela vem assinada com um certificado que representa o participante, não é um usuário. Então, tudo que o participante pode, eu deixo fazer no Selic. Okay? Essa quebra para a pessoa mesmo, é o logon, e conjugado com esse controle de acesso. A opção controle de acesso está até disponível para o administrador, né, Roberto? Né? Mas, para você criar um departamento, você tem que sair do logon, entrar no cadastro, criar esse departamento, atribuir as contas, e aí passa a associar usuários a departamentos. Né? Usuários do tipo operador, que o usuário administrador vai ter acesso a tudo. Não existe a possibilidade de retirar o logon. No caso do administrador, não, porque ele tem acesso a todas as funções que estão atribuídas ao seu participante. Então, não tem particularidade com relação a nenhum item, a nenhum usuário que esteja cadastrado nem como administrador, nem como gestor. Então, da mesma forma como eu não posso tirar nenhum acesso de sistema administrador, o gestor de acesso também não posso tirar nenhuma funcionalidade do logon, particularizando nenhum desses dois tipos. Tá bom, é porque é importante, porque quando eu fui falar com a minha área de Security Office, um dos pontos que eles colocaram só a gente deveria ter acesso a dar acesso a outras pessoas para controle, né? E normalmente o administrador é uma pessoa de negócio, né, e não de gestão de acesso. Por isso que eu perguntei.
Só para complementar, então, você pode, esse cenário pode ser resolvido com a figura do gestor de acesso. Alguém da área de segurança, você cria aquele usuário para a área de segurança com o perfil com a classificação de gestor de acesso. Então, ele só tem acesso ao logon e não tem acesso a nenhuma área de negócio. O problema ele falou o contrário, que aí a gente não deveria ter acesso para dar. Tá. Porque provavelmente o que deve acontecer é que o administrador vai receber a primeira chave do Selic e depois não vai mais participar. Então, ele vai delegar. Ou ele vai delegar um outro usuário para cadastrar outros usuários através do perfil, ou cria uma figura de gestor de acesso para atuação nessa área de controle de acesso. Só para complementar, é possível também esse administrador criar um operador para ele próprio. Ele pode criar um operador para a utilização dele, que seria a utilização do mesmo CPF, e aí ele atribuir funcionalidades que sejam de negócio, já que ele mudar o chapéu, digamos assim. Ele ou ele acessa como administrador, ele pode acessar também como operador, tendo acesso a algumas funcionalidades restritas também. Pode. Então, como não existe mais a restrição do número de CPF de usuários dentro do mesmo participante, ele pode ser incluído com a categoria de gestor de acesso, com um nome de login específico para o gestor de acesso. Depois, ele mesmo pode incluir o usuário, o operador, com o mesmo CPF, com os perfis que sejam adequados só para ele realizar as operações de negócio. Então, o mesmo usuário, mesma pessoa física, ela tem 2 acessos ao sistema. É possível. Não estamos restringindo. Porque, no momento, ele está com o gestor de acesso. Então, ele tem total controle em relação à gestão de usuários. Não. Não. O gestor de acesso é limitado às funções do logon. Alguém... ele como administrador, ele tem acesso... Ele, uma vez autenticado no sistema como administrador, todas as contas estão... Ele tem acesso a todas as contas no controle de acesso. Né? Ele, como operador, vai estar restrito ao cadastro dele em relação aos departamentos. O que você falou é possível. Quer dizer, a gente não está restringindo nada. Aí cai naquele primeiro princípio uma vez que veio um administrador ao banco, se registrou no Unicad, e ele ganha todos os poderes perante o participante, ele tem o poder de criar um outro administrador. Esse administrador pode criar um gestor de acesso, pode criar um operador. Aí não cabe mais ao Banco Central fazer nenhuma restrição em relação a qual CPF está sendo incluído para aquelas categorias de usuário. Uma vez já foi dado o primeiro acesso para o administrador, a gente entende que ele é responsável pelo ciclo de vida dos usuários a partir desse momento. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui que veio do webinar, que é o Dionísio Couto, do Banco Amazônia. Ele perguntou sobre se o gestor e o administrador também pode ser gestor, e a questão a qualquer momento eu posso mexer, alterar um perfil de um usuário. Sim. No caso da pergunta, não sei se o administrador pode atuar nas mesmas funções de gestor, se for isso, ele pode, ou se ele pode criar também um gestor com o CPF dele. Também pode. Então, como eu não entendi, eu respondo nos 2 sentidos. Com relação à alteração de usuários, o administrador e gestor de acesso ele pode alterar qualquer usuário que esteja cadastrado no sistema, seguindo aquela hierarquia que o Roberto mostrou. Um administrador só pode alterar um administrador, ou gestores ou operadores. Gestor somente atua em cima dos gestores e dos operadores, e o operador pode alterar um outro operador caso ele tenha funcionalidade de alteração de usuário. Ele tem um perfil que seja disponível para ele, que disponibilize para ele a função de alteração de usuário. Acho que Em relação à auditoria, somente o administrador ou qualquer usuário pode ver esse tópico? Para o mercado, só os administradores e gestores de acesso por uma questão de segurança até, porque senão um usuário que não tem determinados perfis poderia verificar outros usuários que tenham perfis que ele mesmo não possui. Tá. Em relação a outra pergunta, em relação à associação de instituição, nós, como administradores... Na parte do atuar? Isso. Tá. A gente teria como ver, por exemplo, eu associei um usuário a 2 instituições. A gente tem como saber que foi feita essa ação só em auditoria na hora de puxar Não, na hora relatório? de consultar ali, você vai verificar todas as atuações que foram aprovadas ou que estão pendentes. Pode entrar no
E já estão como administrador no Logon, atuar participante. Por exemplo, vamos entrar na opção de aprovação. Tá, consultando aqui. Aqui. Tá certo. Está no cenário aqui. Aqui sempre vão aparecer todas as solicitações e aprovações. Tá? Obrigada. Se tivesse mais, se a Samanta foi o caso aqui, né? Tivesse mais de um, estaria aparecendo. Nós temos mais de um participante, o Grupo Bradesco. E lá em cima fica muito comprimido. Tem como depois, em vez do ICELIC, o nome da instituição? Sim, sim. Nós vamos trabalhar um pouco para melhorar aquele design que realmente não está muito disponível. A gente está no ambiente de teste, então as sugestões são sempre válidas. A gente vai melhorar aquela visualização. Trazer né? para o meio ali onde está a pré-produção, trazer o nome da instituição. Sim. Já iria facilitar, né? Facilitaria. Bom, mais uma aqui do Banco da Amazônia, do Rogério Batista. Ele está com a dúvida sobre como vai começar o novo sistema. A gente falou sobre a questão do cadastrar os administradores, e aí ele entendeu que a gente começaria zerado. Não é o caso, é isso. O ambiente de pré-produção foi iniciado zerado. Então, a partir desse momento, os administradores que já fizerem os seus acessos válidos no ambiente de pré-produção vão incluir ou delegar a inclusão dos usuários do seu participante. E numa data pré-estabelecida, um momento de virada, né, e todos esses usuários que foram incluídos no ambiente de pré-produção, eles vão ser copiados com os mesmos acessos, com a mesma senha para o ambiente de produção. O administrador para trocar é tranquilo? Por exemplo, hoje os administradores estão lá na concessão de acesso porque ele precisava. Então, agora ele vai ter o perfil de gestor de acesso. Então, para ele, por exemplo, ele quer transferir a função de administrador, hoje está comigo, eu sou lá da área de Security Office, mas agora eu vou ter o acesso de gestor e vou passar para a área de negócios, para, sei lá, para Maria. E ele consegue ir lá no ambiente de pré-produção, cadastrar um novo administrador Maria, a Maria vai lá e me exclui, e eu fico só com acesso de gestor. É isso que se faz? Eu vou falar o cenário completo, só para a gente ver se encaixa todos os cenários. Né? A gente tem um administrador que foi o que veio de produção. Pode ser até que ele não faça mais parte da parte operacional. Mas você vai ter que se recorrer a ele, pelo menos para ele repassar esse acesso para um outro usuário. Né? Esse outro usuário pode ser até incluído como administrador. Né? E você mesmo, como administrador, pode excluir esse primeiro administrador. Tá bom. A gente tem a restrição de não poder ficar nenhum administrador. Sempre um administrador, pelo menos, tem que existir participante. Tem limitação? Sem limitação de número de administradores. Bom. Bom dia. Seria possível criar consulta para um cliente consultar seu próprio extrato, sendo ele de fora da instituição? Só um minutinho que o Vidinha vai... Isso é uma outra demanda das antigas, que não está necessariamente no âmbito do Logon. Isso é uma coisa que a gente vem estudando, está, digamos assim, está ainda em projeto, mas a gente está com isso lá no nosso backlog, está analisando, mas não faz parte desse projeto. A questão do Logon visa a segurança. Extrato para cliente é um projeto que a gente pensa, a gente vai estar trabalhando nisso, e daí mais à frente deve trazer alguma novidade para vocês. Ainda não. Mas está se trabalhando nisso. Posso adiantar que é uma das nossas iniciativas para esse ano, é estudar esse trabalho, ver o que a gente pode fazer com isso. Tem toda uma questão aí de segurança, de autenticação, de permissionamento, quem pode permitir o acesso a esse extrato. Lembrando que o CELIC não conhece o cliente, senhores. Quem conhece o cliente são os participantes. Uma questão aí legal como é que o CELIC vai entregar um participante, um extrato, ou qualquer informação, direto para o cliente, se ele não conhece esse cliente. Então, tem uma questão aí jurídica que tem que ser vencida. Não é só uma questão técnica. Ok?
Vou fazer mais uma só aqui do webinar. É sobre uma dúvida se o administrador tem que ter registro do Unicad. Essa aí é só. Somente o administrador que fizer solicitação de seu acesso para o Banco Central. Somente esse administrador ele tem que estar cadastrado no Unicad. Os outros administradores vai ficar por gestão desse administrador, não necessariamente tendo essa pendência de estar cadastrado no Unicad. Ele pode cadastrar N administradores. O novo administrador, Pode. porque o que está hoje na ativa, ele vai ser migrado, é isso? Ele não vai precisar recadastrar, certo? Sim. Você está falando com relação à produção? Isso. Sim, todos os administradores que forem cadastrados em pré-produção serão migrados para a produção. Todos eles. Tá, mas o que está na produção hoje? Tem os administradores Sim, hoje, na sim. produção. Já foram migrados para a Foram pré-produção. migrados, ok. Isso. Então, para novos administradores que precisariam desse Unicad... Não. Caso, vamos supor, migramos todos os administradores que estão em produção de um participante. Nenhum dos dois administradores lembram a sua senha de acesso. Essa solicitação vai ser feita para o Banco Central. Tem que ser um administrador que esteja cadastrado no Unicad. Caso lembre a sua senha, não, você pode cadastrar outros administradores e não vai ser feita essa solicitação de cadastramento no Unicad. Departamentos não foram migrados, né? É, Então, entendemos esse trabalho. Deixa eu só... Desculpa interromper, mas é porque... Volta na tela inicial também, por favor, Samanta. Desculpa. Isso, por favor. Não sei se vou me arriscar aqui, mas clica aqui, por favor, estratégia de implantação no Logon. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Não vou entrar no detalhe, não, mas tem todo... Aqui tem toda a estratégia que foi usada para se trazer os dados de produção para o ambiente de pré-produção e como vai ser esse retorno para a produção. Então, tem uma explicação detalhada aqui como foi feito em relação aos departamentos. Que nós trouxemos os departamentos de produção também para o ambiente de pré-produção. Certo? Só para complementar, esses departamentos eles não serão migrados para a produção, não. Tá? Eles foram migrados... nós copiamos da produção para a pré-produção para poder fazer o vínculo entre os usuários. Então, esse vínculo será migrado para a produção. Os departamentos, não. Se eu criar um departamento em PPR, após essa migração, ele não será incluído na produção, não. Quando nós levarmos os dados para a produção. Não, entendeu? Vai ter que criar em produção. E caso queira que o acesso aos usuários seja migrado também, vai ter que criar em pré-produção também. O que ele tem hoje de departamento em produção vai continuar existindo, porque quando acontecer a migração, o que vai migrar é só o Logon. Certo? Ok. É só... Isso. Lembrando, porque os administradores foram migrados do ambiente de produção para o ambiente de pré-produção. E toda a base de usuários vai ser recriada no ambiente de pré-produção. Então, por isso que a gente tem que refazer o controle de acesso. E, para facilitar a questão de refazer o controle de acesso, a gente pegou uma imagem dos departamentos que estão em produção e estamos trazendo para a pré-produção, para viabilizar essa inclusão dos controles de acesso. Só que podem acontecer situações de um novo departamento ser criado em produção antes de a gente ter levado ele para a pré-produção, ou outros departamentos que foram criados em pré-produção que não vão automaticamente ser levados para a produção. Tá? Naquela apresentação ali, a gente pode tirar várias dúvidas, depois até através do e-mail, alguma outra coisa ali, em relação lá à pré-produção, mas ela tem alguns detalhes lá importantes lá em relação a esse processo. Tem mais perguntas? Então, agradeço a todos a participação. Agradeço a todos aí. Obrigado. Hein, Bem, senhores, acredito que a gente conseguiu aqui passar pelas principais regras, dar uma ideia. A gente sabe que a tela não é tão visível, não foi feito o sistema para fazer uma apresentação, e sim para ser utilizado no monitor. Mas está apresentado. Isso é um projeto que já data seu início lá em 2014. E eu não vou dizer que a gente está na reta final, a gente está antes da última curva. E para a gente não derrapar exatamente na última curva, a gente precisa muito que
que vocês ajudem-nos a testar o sistema. O teste é fundamental, como o Sucupira colocou muito bem, todo o Selic, seus módulos complementares foram alterados, todos os sistemas. Então, a gente não só desenvolveu o sistema Logon, a gente teve que adaptar. Logon, como cadastro, é um sistema de base. Então, a gente desenvolveu o sistema e alterou todos os sistemas para usar esse novo sistema. Então, se a gente não conseguir testar isso com uma qualidade necessária, a gente não vai ter um sistema robusto do jeito que a gente quer quando for para a produção. Então, é fundamental, e aí eu solicito a colaboração de vocês todos no mercado, para nos ajudar na qualidade desse sistema no ajuste fino. É óbvio, sistema, como eu disse também, é algo que nasce já com uma fila de demandas, né? Aqui, rapidamente, já apareceu novas sugestões, algumas que a gente já tinha pensado, outras, e é assim mesmo. Então, tragam sugestões, usem, e a gente vai colocando isso e vai melhorando ao longo do tempo. O sistema foi criado para isso, para a gente evoluir com ele. Aqui do lado tem o manual tem um nível de detalhe bem interessante, tem todas as formas de contato com o Selic, seja pelo e-mail, seja pelo telefone. A equipe técnica da Surem, que é a área do Banco Central responsável pelo atendimento do usuário, está preparada para atender qualquer demanda de vocês, e gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de vocês todos e dizer que estamos à disposição para qualquer dúvida. Ok? Muito obrigado. Sim.